Todo mundo fala da importância da educação. Muitas vezes nós não valorizamos o que já temos. É o caso da Universidade Federal, muitas e muitas vezes criticada, mas hoje eu vou mostrar o que de fato acontece no núcleo, no campus aqui de Joinville. E você vai se surpreender, como eu também me surpreendi. O campus de Joinville da UFSC foi inaugurado em 2009. A missão de produzir ensino, pesquisa e extensão nas áreas de engenharia, ciência e tecnologia. Em um projeto de vanguarda, construído dentro de um condomínio industrial, a UFSC Joinville possui cerca de 1.900 estudantes, 100 professores e 50 servidores técnico-administrativos em educação. A UFSC Joinville conta com 8 cursos de graduação: o bacharelado interdisciplinar e as engenharias aeroespacial, automotiva, civil de infraestrutura, de transportes e logística, ferroviária e metroviária, mecatrônica e naval. Existem ainda 2 cursos de pós-graduação: mestrado em Engenharia e Ciências Mecânicas e mestrado em Engenharia de Sistemas Eletrônicos. O campus possui cerca de 30 laboratórios e mais de 100 projetos de pesquisa, alguns em parceria com grandes multinacionais. Na extensão universitária, a UFSC Joinville desenvolve projetos junto à comunidade. Por estar instalada dentro de um condomínio empresarial e tecnológico, a UFSC Joinville busca promover a aproximação entre a universidade, a indústria e a sociedade. É o caminho para a excelência, qualidade e internacionalização da universidade. UFSC Joinville, conectada com a tecnologia, conectada com as engenharias. Eu fui lá e conversei com o professor Antônio Dourado, que é responsável pela área aeroespacial. Mas o homem não está vivendo no mundo da Lua. Vamos conferir? Vocês têm cursos das mais variadas espécies, ou melhor dizendo, dos mais variados campos. Sim. Eu sou o coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial. Além desse... Aviões e foguetes é contigo. Aviões, foguetes e satélites também. E também. Nós temos o curso também de Engenharia Automotiva, Engenharia Naval, Engenharia Ferroviária. Esses cursos que eu falei são derivações da Engenharia Mecânica, seriam especializações da Engenharia Mecânica. Nós temos o curso também de Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Civil e de Infraestrutura. Explica o que é Engenharia Mecatrônica, que essa palavra poucas pessoas conhecem, né? Engenharia Mecatrônica, ela trata, eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Vamos pensar aqui na tua geladeira, né? Uma geladeira moderna que você tem, geralmente você tem a geladeira, você tem um compressor, e naquelas geladeiras mais modernas você tem um painel ali que você faz um controle de temperatura. Uhum. Então você tem uma placa que faz, você pode, olha, eu quero que fique nessa geladeira, fique a 5 graus. Que faça gelo, que faça gelo, água, né? Então essa geladeira, existe uma placa que tem uma programação, e essa programação vai controlar o compressor para que isso fique, para que a geladeira fique naquela condição que você gostaria. Uhum. Então a engenharia mecatrônica, ela faz a interface de um sistema mecânico, que no caso da geladeira é um compressor, certo, da parte da placa, que vai rodar um software ali embarcado. Então você tem uma ligação entre a parte mecânica e a eletrônica, que é controlada por um software. Então, o engenheiro mecatrônico, vamos dizer assim, a especialidade dele é justamente você integrar sistemas eletrônicos para fazer controle de um sistema mecânico. Eu te interrompi, mas tu estavas dizendo ainda na sequência dos outros cursos que aqui existem, né? Mas agora eu vou falar especificamente do teu, né? Que é a parte de foguete, de avião e até de satélites. Isso. Vocês não ensinam aqui a fazer um avião novo? Não é foco da universidade a gente, por exemplo, construir um avião para competir com a Embraer. Não é o foco da universidade. O foco da universidade é a gente capacitar pessoas
para que essas pessoas atuem em várias áreas. Essa área pode ser, por exemplo, ela ir para a indústria e efetivamente fabricar um sistema desse tipo. Então ela pode ir, por exemplo, para a Embraer e ela participar do corpo técnico. Como é um sistema muito complexo, a aeronave vai ter várias subsistemas que ele vai ajudar. Então tem um sistema estrutural, sistema propulsivo, vai trabalhar em aerodinâmica, vai trabalhar em integração. Então é um time de engenheiros muito grande com altíssima especialização. Então a ideia é que a gente forme profissionais para a indústria, para que essa indústria, né, depois ela venda os seus produtos e essas riquezas colaborem com a economia do país. Certo. Isso é um enfoque. A gente pode ter também um enfoque de, por exemplo, a pessoa trabalhar efetivamente em pesquisa, né? Porque essa pesquisa, por exemplo, tem alguns alunos que a gente, fazem pesquisa e querem continuar no meio acadêmico. Então pode ir num instituto de pesquisa, que não é necessariamente uma indústria, né? Então ela pode, por exemplo, trabalhar no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então ela trabalhar no instituto desse, trabalhar em outros, algumas pode trabalhar, por exemplo, numa agência reguladora, tipo uma ANAC, né? Então vocês preparam profissionais para atuar em atividades das mais diversas. Nós preparamos profissionais, mas também nós geramos conhecimento. Então são duas instâncias. Na parte de ensino, nós capacitamos pessoas. Essa seria a ideia. Na parte de ensino, que são as atividades que o docente faz durante a universidade. Ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, na parte de ensino, você capacita as pessoas. Na parte de pesquisa, você cria conhecimento, que é uma outra... Desenvolvem coisas novas. Coisas novas, ideias novas, melhorias de processo, tecnologias novas. E isso, em algum tempo, isso pode se reverter, chegar realmente à indústria e ao consumidor final. Mas, Dourado, quando a gente está vendo agora nessa tua questão aí do foguete, por exemplo, certo? O Brasil não tem ainda a sua plataforma de lançamento. O Brasil não constrói, né, não produz foguetes desde os pequenos até os gigantes. Então, para que nós temos um curso de engenharia para a área de foguetes? O que acontece? Nós já tivemos veículos de lançamento de foguetes e houve um acidente em Alcântara, né? Teve uma explosão e vamos dizer assim, teve morte desse corpo técnico. Isso foi um revés muito grande para o setor aeroespacial brasileiro, né? Mas ainda assim a gente não pode, como país, né, a gente não pode negligenciar esse setor, que eventualmente não precisa ser necessariamente foguete, né, para satélite, né? A gente vê, por exemplo, um exemplo que a gente tem na guerra ali da Rússia com a Ucrânia, né? Um país ele deve ser capaz de se defender, ele deve ser capaz de, por exemplo, criar armas de defesa. Certo. Então, o engenheiro que vai estudar um foguete, ele pode efetivamente trabalhar num foguete para fins de defesa. Militares. Militares. Ele pode também trabalhar com foguetes para fins de, por exemplo, criar... não sei se vocês conhecem aquele processo que você coloca o foguete e você lança nas nuvens para... favorecer a questão de chuva. Dispersão de chuva. Dispersão, né? De chuva. Então você pode. Então tem várias outras meandros que não são tão explícitos assim, né? Que não é só para lançar pro vamos dizer espaço, assim, né? Pro espaço, né? E mesmo nessa aplicação de espaço, a gente poderia dizer o seguinte: isso é uma coisa que a gente faz efetivamente, né? Você tem um veículo e você também tem os satélites. Tá? Que é uma coisa que a gente trata no curso. Os satélites, eles são bastante importantes para monitoramento, para comunicações, para inteligência, tá? E aí, os nossos alunos, o curso tem uma ênfase, você pode ir mais para a aeronáutica, mais para a área de foguetes, né? Mais para a área de sistemas. Então, nós temos, por exemplo, egressos que trabalham no desenvolvimento de satélites. Alunos que vieram Alunos que foram formados aqui, são contratados de empresas que efetivamente fabricam os satélites, e esses satélites não é protótipo, não é produto final. E esse satélite vai ser lançado no espaço. Então essa parte, tem uma parte da mão de obra
que passou por aqui. Passou por aqui. Não existe... como o conhecimento ele é muito específico, muitas informações, você tem muita ciência aplicada, porque é um ambiente muito hostil no espaço, né? Você vai ter um foguete com alta vibração que pode danificar o satélite, não pode ter partes soltas, e aí depois você vai ter variações de temperatura, você vai ter que ter um controle de posição lá para... Onde ele vai ficar paradinho da Silva. Posição, ou então alinhar com uma posição específica, então é muito difícil isso. Né? Inclusive tem uma brasileira que passou por aqui, está na Alemanha agora, né? A gente tem vários, mas uma egressa nossa que a gente tem com muita satisfação, né? Que é uma satisfação como professor, é justamente essa, né? A gente vê os nossos filhos, né? Eles estão alcançando posições de relevância até internacional, né? Então a gente tem uma egressa nossa que hoje está na DLR, que a DLR é justamente a equivalente alemã da NASA. Então é a NASA alemã. Então é uma egressa nossa. E ela mandou um vídeo? Mandou um vídeo. A gente tem um problema, às vezes, dos alunos, eles às vezes não se acham motivados, ou então acham que a universidade vão ficar aqui, vão ficar brincando, fazendo festa. E quando, na realidade, para chegar no nível de conhecimento desse, é muito suor, sem estudo, dúvida. Noites mal dormidas, né? Mas a perspectiva de sair daqui empregado é muito alta. É bastante boa, né? O que a gente tem visto? Nos primeiros anos do curso, existia uma dúvida, um grau de incerteza em relação aos nossos egressos, né? Então, alguns dos nossos egressos voltaram para a área acadêmica, foram se especializando, fazendo às vezes mestrado, doutorado, ou entraram em algumas empresas do ramo, né? Mas hoje, o que acontece? Alguns de nossos alunos foram, por exemplo, foram efetivados na Embraer, um exemplo, né? E aí, pelo bom desempenho desses nossos alunos, pela boa impressão que nossos alunos causaram nessas empresas, nossa posição de mercado, nossa visibilidade, nossa aceitação dos nossos alunos é muito boa. Ou seja, a universidade daqui tem qualidade a nível de Brasil. Tem qualidade de nível, não só de Brasil, nível de Europa. O que acontece? Quem se forma aqui, se formou na UFSC. Se formou Cartão de visita. Tanto é verdade que nós temos alunos, diversos alunos, que nos oferecido semestralmente, inclusive, oportunidade de estágio, por exemplo, na Alemanha. Né? Então a gente tem vários alunos, nesse exato momento, vários alunos fazendo estágio na Alemanha, em institutos de pesquisa de altíssima qualidade. Por que isso é possível? Porque eles entendem, eles já perceberam, já sabem que a formação do nosso aluno é comparável com os alunos da Alemanha. Então eles têm interesse de pegar daqui o brasileiro, levar para lá e muitas vezes a mão de obra não volta mais. Não volta, é uma pena. Eu tinha a impressão, antes de chegar aqui, no campus que fica no Perini, de que o ambiente universitário, as instalações não fossem muito organizadas. A gente tem aquela impressão, sabe, das coisas escangalhadas, esculhambadas, tudo cheio de grafite, né? Os alunos tudo meio que hippie, e é o contrário. É o contrário. É o contrário. Eu vi instalações modernas, limpas, instalações de laboratório, de salas de aula que Sim. Todo mundo deveria conhecer. Sim. Infelizmente, a gente vê, a mídia divulgou, não, a gente não fala que é culpa da mídia, né? Existiram situações desagradáveis, né? Questão de festas, depredação, né? Mas o nosso centro aqui, a gente pode falar com orgulho que está bem longe dessa situação. Pois é. Né? E o próprio perfil dos nossos alunos, né? A gente tem, sendo sincero, os cursos são difíceis. Né? Então o que acontece? Matemática, física, o racional. É muito difícil, a base dos cursos é difícil. Então o que acontece? Se o aluno ele não se dedica, ele não vai para frente no curso. Então ele pode fazer bagunça um semestre, 2 semestres, 3 semestres. Aí vai chegar um tempo que ele vai falar, olha, não guardo, estou perdendo tempo aqui. Não vou conseguir nada. Não vou conseguir. Então o aluno ele tem a noção que eu vou procurar outra coisa, ou então ele abandona o curso, ou então não, eu vou focar e vou me formar. Vocês têm ideia de ampliar a universidade?
A gente nunca pensa que está bom o suficiente. Vamos colocar dessa forma, né? Então a gente poderia pensar que a gente poderia oferecer mais cursos que poderiam ser interessantes para o entorno, ou a gente poderia também o próprio curso em si poderia atuar em áreas mais distintas, ou então ampliar nossos laboratórios de ensino, nossos laboratórios de pesquisa. E à medida que, o que acontece? À medida que a sociedade vai percebendo que a universidade, em vez de ser uma fonte de despesas, ela pode ser uma parceira, até com o desenvolvimento de alguma tecnologia para a sua empresa, o dia que ela perceber isso, que a sociedade perceber, várias empresas já perceberam isso. Sim. Né? A gente pode citar Embraer, WEG, trocentas, uma lista aqui grande. A BMW. BMW, né, que tem parceria com a gente, né, em alguns projetos, né, haverá necessidade de ampliação. Tá? Mas isso, a ideia é que, com o tempo, a própria sociedade, com esses projetos, isso se autorregulem, né? Vamos dizer assim, a verba já vai, a própria verba... Não depende só daí do governo, né? Do poder público. Né? Então, como é nos países desenvolvidos, grande parte dos recursos, elas vêm da iniciativa privada através de projetos com a universidade. A gente ainda tem uma parcela, só que ainda não é tão grande assim. Porque a burocracia não deixa, não porque as empresas não têm interesse. Tem um pouco as duas coisas. Você tem a questão da burocracia, né, que tem a questão de legislação, mas também as empresas às vezes têm uma visão errada da própria universidade. Às vezes ela acha que, como falou da ideia, né, que só vai ter gente vândala, baderneira, que não tem gente focada em pesquisa, né, em qualidade. Então tem um pouco, a gente tem um pouco de culpa, né? Talvez a gente, em algumas coisas, o processo seja um pouco amarrado por uma questão do setor público, né? Por causa da legislação, né? Não por causa das pessoas, a legislação faz isso, mas também tem a questão da universidade, das empresas também. As empresas que elas têm base tecnológica, elas sabem que precisam investir em pesquisa. Então essas empresas são mais abertas à pesquisa junto à universidade. Nós conversávamos antes a respeito dessa questão da tua área, né? Da questão dos aviões, etc. E aí eu te perguntava, bom, nós conhecemos muito sobre como os aviões são construídos, etc. E tu me chamou a atenção para uma coisa. O avião não é primeiro feito o corpo do avião e depois colocado um motor, mas é o contrário. Explica um pouco. O que acontece? Vamos falar da aviação comercial. Aviação, aeronaves civis, né? O que acontece? Você tem uma empresa, vamos citar nomes aqui, uma empresa, por exemplo, uma empresa nacional, a Embraer. A Embraer, o que ela faz? Ela não é uma fábrica de motores, então ela não tem um motor. Né? No mundo, eu acho que são 4. São poucas empresas, porque o grau de dificuldade de você construir um motor aeronáutico é muito grande. Por que o grau é muito grande? Porque você tem que ter eficiência energética e você tem que ter um grau de confiabilidade altíssimo. Segurança, né? Segurança, o avião está voando, você não pode parar no acostamento, não existe isso, para trocar o pneu. Então o motor ele não pode falhar. Então o grau de confiabilidade é altíssimo. E esse grau de confiabilidade altíssimo selecionou que houvessem poucas empresas no mundo que fizesse um motor competitivo. Então o que acontece? Uma aeronave, o projeto da aeronave, ela depende do que é disponível no mercado. Quais os motores que tem para vender? Quais são os motores? Então, por exemplo, se eu tenho um motor que tem determinadas características de empuxo, de tração, a partir disso eu vou e de consumo específico, ou seja, quanto que ele gasta de combustível, né? A relação sempre é para quantos litros de querosene um assento... Um assento, né? Que é o que interessa para a companhia aérea, é justamente economizar o máximo de combustível, né? Para ter o seu lucro operacional. Né? Isso, né? Então, o que a empresa aeronáutica faz? Ela, dentro da pesquisa de mercado, do nicho de mercado, da oportunidade e de um motor que exista num fabricante, ela faz projeto em cima daquele motor. Então, primeiro nasce o motor para depois nascer o avião. Isso na aviação comercial, civil.
Na aviação militar é um pouco diferente. Como são orçamentos de defesa, né? Então você foca agora na questão de altíssimo desempenho, é comum você já ter o nascimento de um motor para atender uma aeronave. Pode As ser uma coisas questão juntas, né? Ou juntas, né? Então, mas são orçamentos de bilhões de dólares em nível de país, né? É diferente um pouco, né? Às vezes vários países fazem um consórcio para criar um motor para atender uma família de aeronaves. Para quem já esteve no aeroporto, viajou, enfim, a gente percebe que antes os motores eram mais finos e mais longos, os motores a jato. E agora não. Agora o motor parece que cada vez está com um diâmetro maior e mais curtinho. Por quê? Sim, o que acontece seria esses motores mais alongados, eles eram do tipo turbojato, tá? Turbojato seria o seguinte: você tem um compressor, né? Você tem uma câmara de combustão e uma turbina, por isso que é turbojato. Até chamar a atenção da audiência, né? Que não se fala turbina de aeronave, se fala motor. Motor. Porque turbina é um componente do motor. Uma das coisas está lá dentro. Okay? Então não fala em turbina, tá? Então o que acontece? Se percebeu que você colocasse um fan, um ventilador na frente do motor desse tipo, você aumentava a eficiência desse motor. Então os motores passaram a ser de turbojato para turbofan. Então é um ventilador. E esse diâmetro é a relação entre o diâmetro, né, esses diâmetros é o que o ar tem uma parte do o que acontece também. Uma parte do ar do que o ventilador captou, ela passa por fora do corpo do motor para a questão de resfriamento. Ah, ainda tem isso? Isso tem. Porque um limitador do motor se você está queimando combustível, aquilo superaquece, você pode ter derretimento das ligas metálicas. Então, Sim. Esse é um fator limitante. Então, o motor turbofan, ele trata disso também. Você pode trabalhar em temperaturas mais altas, porque você está passando mais ar ali na parte do parte corpo, externa. né? Isso. Então, chama razão de bypass. Né? Então, é por isso que eles têm um diâmetro maior. Então, cada vez a tendência é esses motores aumentarem, mas os projetos de avião são muito antigos. Tu falavas que a série 7, né, da Boeing, é da época de 1960. É o 737. O Boeing 737. Tem alguns aviões... 1960. Nos anos 60. Então, você tem alguns aviões antigos, né, que são atualizados, né? Mas você tem aeronaves novas também. Existe um movimento, é uma coisa que eu quero chamar a atenção também, que essa época que nós vivemos, ela é bastante salutar para o nosso curso, né? Justamente por isso. Vai haver em algum tempo uma migração do modelo de aeronave, da forma da aeronave. Né? A gente vai deixar de voar naqueles cilindros, charutos com asas, a gente vai voar em alguma coisa parecendo uma asa voadora. Porque tem maior eficiência. Uma flecha? Uma flecha, né? Então, você tem melhorias incrementais nas aeronaves, mas, eventualmente, você tem melhorias mais profundas numa aeronave. E quanto tempo tu imaginas que esses aviões, nesse novo formato, né, que hoje está em uso militar já, pode passar para a aviação civil? O que acontece? A aviação, como ela preza muito pela segurança, você tem que ter um nível de confiabilidade muito alto. Então, o processo de desenvolvimento, de validação, ele é um processo muito rigoroso. Isso leva tempo. E, além disso, você tem questões culturais que você deveria resolver. Por exemplo, num avião desse formato de charuto, você tem as janelas, você tem os corredores, né? Sim. E aí você vai ter as janelas, mesmo de qualquer lado do avião, você consegue ver as janelas. Num avião de asa voadora, essa questão das janelas, eles não vão ficar tão aparentes. Então isso para o passageiro pode ser um problema, às vezes com claustrofobia, alguma coisa do tipo, né? Questão de embarque, questão de legislação. Então tem alguns meandros que não são especificamente tecnológicos, tem questão de adaptação das pessoas também. Então você tem esse tempo assim, é meio arriscado a gente... Dizer 20 anos, 30 anos, né? Mas as pesquisas estão acontecendo, né? Tanto empresas, né? Posso citar Airbus, como institutos de pesquisa,
também como entidades, como por exemplo a NASA, que é justamente esse tipo de aeronave, ela vai trazer uma economia de combustível para as aeronaves da aviação civil. Então deve acontecer, mas por enquanto a gente não sabe ainda. A gente vai dar uma voltinha agora dentro de algumas salas apenas de laboratórios para mostrar um pouquinho e depois a gente volta, tá certo? Um instantinho só. E isso é uma pesquisa tua? É. Que é inédita? Sim, é um processo que é pouco estudado aqui no Brasil, então a gente está estudando para fazer o revestimento de uma superfície. Aqui vocês fazem o que nesse laboratório? Então, nós desenvolvemos pesquisa para a parte de óleo e gás para a Petrobras. A gente avalia dispositivos térmicos, trocadores de calor, para condicionamento de fluidos, né? No caso da Petrobras, o óleo, o petróleo, né, que vai ser condicionado, e esses equipamentos facilitam a separação. Conversei com alguns alunos que estavam reunidos numa sala justamente apresentando os seus trabalhos para o professor. Com ele a gente consegue monitorar o consumo energético dos produtos, então do processo que a máquina está passando, como também fazer todo o gerenciamento energético da empresa. Eu trabalho aqui no laboratório adaptando um modelo de inteligência artificial para auxiliar na condução veicular. Basicamente o sistema reconhece as placas de trânsito brasileira, uma vez que os sistemas existentes funcionam em outros países, não funcionam aqui. Você consegue desenvolver, portanto, um equipamento simples, né? Uma etiqueta que acompanha... Para a empresa saiba onde é que está o produto ali dentro. Sabe qual é o produto, quanto tempo ele passou ali, quanto tempo passou em outra região, e poder acompanhar mais precisamente toda a gestão daquele pedido. Eu estou desenvolvendo um software de desenvolvimento de estabilidade de soldagem aplicado a um braço robótico e arco elétrico. Eu trabalho na área de pesquisa de veículos aéreos não tripulados autônomos e agora estou trabalhando na parte de aquisição de dados usando sensores para desenvolver um piloto automático para um Vance. Estou fazendo uma pesquisa em relação com a confiabilidade de inteligência artificial. Eu trabalho também no kart elétrico, o objetivo dele é ser autônomo e ele ainda não tem um sistema de medição interna da velocidade dele. Também trabalho no laboratório de sistemas embarcados. A minha área é a aquisição de dados de moldes de injeção, dados de temperatura e pressão. Eu estou responsável pela parte da arquitetura de comunicação do kart elétrico. Estou construindo um protótipo para a gente conseguir ter uma bancada de sensores, para a gente conseguir testar os sensores de temperatura e pressão. Então, a cada ano um novo avião tem que sair daqui. A cada ano um novo avião sai desse laboratório. A nossa equipe ela trabalha com o desenvolvimento, a construção e o projeto de foguetes de sondagem experimentais. E esse foi um foguete premiado? Isso, foi um foguete premiado, foi o único troféu da América Latina que a gente conseguiu trazer para casa. Professor, a gente pôde ver aí que a universidade, como no início do programa eu falei, tem qualidade nas instalações, nos professores, nos produtos, afinal de contas, não é? E eu queria muito te agradecer a forma com que você nos recebeu aqui. Não, Sérgio, a gente fica muito feliz, na verdade, como eu falei, né, para a gente receber, você é um porta-voz para a gente faz uma coisa muito mal. Eu reconheço que a gente não divulga tão bem os nossos feitos, né, às vezes as contribuições, onde estão os nossos egressos, né? Então, quando vem uma pessoa, né, com o teu gabarito, trazer essas informações para divulgar o que a gente faz para a sociedade, a gente fica super contente, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, né, para não só o Sérgio, mas qualquer pessoa venha aqui para conhecer o campus, né? A entrada é grátis? A entrada é uma instituição pública, né? Vocês vêm aqui, se identificam, né? Se tem um curso de interesse de um filho seu, de um primo, de um parente, né? Venham aqui e a gente faz um tour, né? Mostra como é que funciona e para quebrar essa impressão ruim que às vezes tem da universidade. E puxando sardinha para o meu curso, né? Venham para o Engenheiro Espacial que vocês vão gostar bastante. Muito bem. Eu estou voltando então com
próximo programa, com a próxima entrevista, sempre do teu interesse, tá bom? Até lá, fique com Deus e no próximo você é meu convidado.